pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor João Paulo e essa aula é destinada às turmas do terceiro ano A e B da Escola Elze Lima Verde Montenegro. Hoje nós vamos aprender um novo gênero textual. É o gênero textual fábula. Mas na aula passada é importante lembrar que nós vimos o gênero textual conto. Pessoal, o gênero textual conto é uma narrativa de ficção breve. Nós vimos que ele tem por finalidade entreter o leitor. Então, uma historinha curta, imaginária, que não existe de verdade, e tem essa finalidade principal, que é de proporcionar ao leitor um momento de lazer, de passatempo, enfim, o entretenimento, entreter o leitor. Nós vimos esses contos aqui, ó, Pinóquio, Peter Pan, A Bela Adormecida, Cinderela, A Pequena Sereia, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos. Todos eles são tipos de conto. Nesse caso aqui, contos de fada. Mas também há contos de terror, contos fantásticos, contos de ficção científica e contos infanto-juvenis, entre outros. Nós vimos que os elementos do conto são narrador, personagens, enredo, tempo, espaço, conflito, clímax, desfecho. Esse é um resumo do que nós vimos na aula passada. O conto foi o nosso segundo gênero textual, o primeiro foi bilhete. Já estudamos bilhete, conto e hoje nós vamos estudar o gênero textual fábula. Vamos lá. Vamos começar pelo conceito, como sempre nós fazemos. O que é uma fábula? A fábula é uma narrativa breve, de ficção, que tem animais com características humanas como personagens. Além disso, traz ao final uma lição de moral, um ensinamento. Se você aprendeu o gênero textual conto, você vai aprender o gênero textual fábula de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais simples. Você vai compreender, porque é muito parecido com o conto. Mas vamos às diferenças. Vamos lá. Primeiro, é uma narrativa breve. Isso aqui ainda é semelhança. Tanto o conto quanto a fábula são curtos. É uma narrativa. É uma sequência de fatos contados de maneira curta. É de ficção. É uma história imaginária. Não existe de verdade. Tanto o conto quanto a fábula. Aqui ainda são semelhanças. Aqui começam as diferenças, olha. Que tem animais com características humanas como personagens. Isso aqui é da fábula. Quando você lê uma história onde os personagens têm características humanas, como assim, professor? Que características são essas? Quando eles falam, quando eles têm sentimentos, inveja, amor, esperteza, quando aparecem esses sentimentos expressados pelos animais na história, quando eles falam, quando tem ali um diálogo, é porque está se referindo a uma fábula. O texto que você está lendo é uma fábula. Essa é uma das principais diferenças do conto para a fábula. No conto, os personagens são diversos e você não vai encontrar um animal que fala. Pode até ter um animal que participe da história. Um animal que está lá no meio da história, mas ele não vai falar, ele não vai ter sentimento, tá certo? Se ele falar, se ele expressar algum sentimento, é porque é uma fábula. Além disso, traz ao final uma lição de moral, um ensinamento. Essa que é mais uma característica da fábula. Vai ter todo o enredo, toda a história, e no final vai aparecer uma parte chamada moral, ou moral da história. Essa moral é o ensinamento que aquela história nos traz. Então, essas são as características da fábula, que daqui a pouco nós vamos abordar para você entender melhor. Tá? O que eu quero que você entenda agora é o seguinte: quando perguntar o que é uma fábula, simples,
é um texto curto, uma história curta, onde os personagens são animais que têm características humanas e no final há uma lição de moral. Só isso. E a finalidade? A fábula serve para quê? A finalidade da fábula é deixar uma lição de moral para o leitor e convidá-lo a refletir sobre um tema determinado. Mais uma vez, a gente faz a comparação com o conto. Qual era a finalidade do conto? Entreter o leitor, servir de passatempo, de lazer. A fábula tem essa finalidade de entreter? Tem também, mas não é só isso. Além de entreter, ela passa uma lição para o leitor, um ensinamento, e leva esse leitor a fazer uma reflexão, a pensar sobre um determinado assunto. E a estrutura da fábula, como é? Muito bem, então é o seguinte, a estrutura da fábula tem introdução, desenvolvimento e conclusão, igualzinho ao conto. Só que depois da conclusão, depois que a história termina, ainda aparece mais uma parte, que é a moral. É o ensinamento da história. Na introdução é onde aparece a apresentação dos personagens e da situação que eles estão vivendo. Depois vem o desenvolvimento, é a interação desses personagens, é o diálogo, são as ações em comum que eles vão ter. A conclusão, que é um final surpreendente, como a reflexão, é como a história termina. Depois vem a moral, que é a apresentação do ensinamento trazido pela história. Pronto, aqui nós temos as características que são bem parecidas com o que eu trouxe lá no conceito, só para que você consiga entender melhor. Quais são as características da fábula? Como é que você identifica? Está lendo um texto, como é que você sabe que ali se trata de uma fábula? Primeiro, é uma narrativa curta. Conta uma história, uma sequência de fatos, de acontecimentos, contada de maneira curta, de maneira breve. Depois, é uma história fictícia, é uma história de ficção, uma história inventada, imaginada, que não aconteceu de verdade. O que mais? Os animais apresentam comportamentos humanos. O animal fala, o animal pensa, o animal tem alguns sentimentos, como amor, como esperteza, ele tem alguns sentimentos como medo e por aí vai. São comportamentos típicos humanos. Se os animais falarem e apresentarem mais comportamentos humanos, aí pode ter certeza que é uma fábula. E no final há uma lição de moral, há um ensinamento. A história ensina alguma coisa. Aparece uma frase lá no final da história. Moral. Aí tem o ensinamento que aquela fábula traz para o leitor. Essa característica aqui, animais apresentam comportamentos humanos, é até importante esclarecer de maneira rápida, porque muitas pessoas confundem a fábula com outros gêneros textuais. Há gêneros textuais que trazem também alguns seres inanimados, ou seja, seres que normalmente não têm vida, que têm comportamentos humanos nas histórias, claro. Só que esse gênero textual ele não é fábula, ele é chamado de apólogo. Apólogo, está certo? Há também textos que trazem no final uma lição de moral, um ensinamento, só que em vez de os personagens serem animais, são pessoas, são humanos. São histórias fictícias que trazem uma lição de moral no final, mas que os personagens são humanos. Aí já é uma parábola. Então são gêneros parecidos, parábola, apólogo e fábula. Mas a principal característica da fábula é essa aqui, ó. Animais apresentam comportamentos humanos. Eu trouxe aqui um exemplo de uma fábula para a gente fazer a leitura. Essa fábula tem o título A Lebre e a Tartaruga. Vamos fazer a leitura.
A lebre vivia dizendo para todo mundo que ninguém entre todos os animais era mais veloz do que ela. Uma tartaruga que passava calmamente não pôde deixar de escutar o que a lebre espalhava aos quatro ventos. A tartaruga foi falar com a lebre. Aposto que numa corrida serei a vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre, depois de passar da surpresa, riu-se da tartaruga. Você deve estar maluca, tartaruga. A tartaruga fez-se de ofendida e respondeu: Por acaso não está com medo de perder, está? A lebre riu-se ainda mais alto. Aviso-lhe, é mais fácil um tubarão voar do que uma tartaruga ganhar uma corrida de mim. Os animais, que estavam muito interessados na disputa, começaram a fazer os preparativos para a corrida. No dia seguinte, já havia uma faixa de largada. A raposa, que dizia ser o mais inteligente dos animais, aceitou ser juiz. Então a raposa deu a largada com uma bandeira e a lebre disparou na frente, antes mesmo que a tartaruga desse o primeiro passo. Mas a tartaruga prosseguiu na sua pouquíssima velocidade, não se importando com a lebre. A lebre, certa da vitória, resolveu descansar um pouco à sombra de uma linda árvore. A lebre ainda pensou antes de fechar os olhos. Se a tartaruga conseguir chegar até aqui, eu dou 2 passos e fico à frente dela. Mas a soneca que a lebre tirou durou tempo demais, e ela nem percebeu que a tartaruga passou, vagarosa e silenciosamente. Quando a lebre acordou, nem percebeu que a tartaruga ia bem à sua frente. Qual não foi a surpresa ao ver a tartaruga cruzar a linha de chegada antes dela? Desse dia em diante, a lebre nunca mais se gabou de sua velocidade. Moral: quem segue devagar e com constância sai sempre vencedor. Pronto, aqui é o exemplo de uma fábula que nós acabamos de acompanhar a leitura. Vamos só voltar aqui um pouquinho para você entender a estrutura, entender os elementos. Primeiro, olha aqui, aproveitando, é uma narrativa curta, você viu que a história foi bem curtinha, a história é fictícia, é inventada, é imaginada, não existe uma lebre, uma tartaruga que vão conversar, que vão apostar corrida, enfim, é uma história imaginada, imaginária. E aqui no final, esses 2 elementos. Animais apresentam comportamentos humanos. Quais foram os animais aqui? A lebre e a tartaruga. Eles conversaram, eles tiveram alguns sentimentos. A lebre teve um sentimento de soberba, que era melhor que a tartaruga, que ia ganhar, não é? E a tartaruga, por sua vez, teve aquele sentimento de que bastava seguir no seu ritmo, bastava ter humildade para conseguir a vitória. Então são comportamentos tipicamente humanos. Animais não têm esse tipo de comportamento. E no final há uma lição. Há uma lição de moral no fim da história. Vamos verificar. Teve toda a história, os personagens são animais, como a gente já conversou, a lebre e a tartaruga. Teve todo o enredo, toda uma situação, apostaram corrida e no final teve um ensinamento, teve uma lição, teve uma moral. Qual foi o ensinamento dessa história? Quem segue devagar e com constância sai sempre vencedor. Está certo? Pessoal, aqui nós encerramos essa aula sobre o gênero textual fábula. Próxima aula, passarei uma atividade sobre esse gênero. Até lá!